O Diniz é um profissional fantástico, com ideias de jogo próprias, né? E uma convicção absoluta naquilo que ele concebe como ideal no futebol. Consegue mobilizar todo o clube em favor dessa ideia, né? Tem uma metodologia de treino interessante e é um grande líder, né? Consegue influenciar muito bem os jogadores, gerir muito bem o grupo. Então, ele com essas características, ele influenciou positivamente na minha carreira de maneira determinante. O Vamos Pro Jogo recebe hoje um técnico de futebol. Ele começou a carreira no Audax, mas foi no Atlético Paranaense que ganhou a chance de treinar a equipe sub-20. Ele também foi assistente técnico na Ferroviária, teve uma experiência na Bulgária e na volta para o Brasil ficou um período como auxiliar técnico no Vitória. Depois, acabou assumindo o cargo de treinador na equipe. Ele deixou o Vitória no mês de outubro. Além de tudo isso, ele também tem um livro que fala sobre a tática no futebol. O Vamos Pro Jogo recebe hoje Bruno Pivetti. Bruno, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente, viu? Tenho certeza que vai ser aí um papo muito bom, porque você é muito estudioso e a gente vai querer saber aí tudo o que você pensa sobre toda essa bagunça que está acontecendo no futebol brasileiro, principalmente quando se diz respeito aos técnicos, né? Obrigada, viu, por ter aceito o convite para conversar com a gente. Obrigado você, Carol. Um grande abraço aos demais membros da mesa. Para mim é um prazer atendê-los e tenho a certeza que nós vamos trocar muita informação de qualidade. Ô, Bruno, queria começar o nosso bate-papo falando lá sobre o começo da sua carreira. Você começou os estudos, na verdade, acho que mais profundos no futebol em Portugal, né? Chegou até a fazer um estágio por lá. Queria que você falasse um pouquinho desse período que você passou por lá. E já emendando uma segunda pergunta, dos técnicos portugueses, o que eles têm de diferente, que eles dão certo em praticamente todas as ligas que eles passam, né? E nesses últimos anos aí vem conquistando também os brasileiros, os clubes andam aí preferindo os técnicos portugueses. Eu sempre tive por objetivo me preparar para ser treinador de futebol, né? Então, como não tenho histórico de ex-jogador de futebol, não atingi um nível profissional, eu resolvi entrar para o futebol, para o mundo do futebol, através da universidade. Então, eu procurei o curso de bacharelado em esporte da Universidade de São Paulo, acabei entrando nesse curso em 2003 e direcionei todos os meus estudos para esse fim, né? Para conseguir uma oportunidade no mercado do futebol e sempre mirando ali a área técnica, né? É claro que eu não consegui começar diretamente como treinador, passei por diversas funções antes, mas realmente assim, eu me lembro que na época da graduação, não sei como é que anda atualmente, né? Mas na minha época se discutia muito pouco sobre a parte tática do jogo. Era mais o foco era mais a questão da preparação física, da fisiologia, e se discutia muito pouco a parte tática, né? Acho que no Brasil como um todo naquela época ainda não se tinha um aprofundamento tão grande assim na parte tática. Hoje nós já estamos melhores, né? Tanto os treinadores como também a imprensa e até os torcedores já estão conseguindo compreender melhor a vertente tática do jogo. E através dessa graduação eu tive uma oportunidade de realizar um intercâmbio em Portugal. Foi lá que eu tive contato com a metodologia de treino periodização tática, que foi uma verdadeira revolução no futebol português. Isso a gente já pode entrar na sua segunda pergunta. Essa metodologia favoreceu muito os treinadores. É claro que a maioria domina bem os conceitos da periodização tática, não são todos que a utilizam, mas grande parte foi determinantemente influenciada por essa metodologia de treino, cujo expoente principal foi o José Mourinho, né? A partir dele surgiram vários treinadores e realmente o treinador português tem uma capacidade de adaptação muito boa, né? Em todos os cenários ali em que se encontram. E realmente no mercado do futebol hoje são profissionais extremamente valorizados. Aqui no Brasil existem alguns treinadores que seguem essa filosofia, eu sou um deles, como você falou, eu publiquei um livro em 2012 sobre esse tema,
né? E acredito que no médio, longo prazo nós vamos ter muitos treinadores brasileiros de qualidade e que utilizam bem essa e outras metodologias mais modernas, vamos dizer assim, né? E eu vejo com bons olhos assim o processo de capacitação dos treinadores brasileiros. E hoje posso dizer que, como já vivenciei diversos cenários no futebol, os treinadores brasileiros não devem nada para os treinadores estrangeiros. Eu assim vejo com bons olhos a chegada de novos profissionais. Acho que isso é inerente a qualquer área de atuação humana hoje em dia, devido à globalização. Então, nós brasileiros já tivemos em diversos mercados, estamos até hoje, e nada mais salutar do que receber bem o estrangeiro que vem trabalhar aqui. Ô Bruno, até por tudo isso que a Carol falou na sua apresentação e até pela sua resposta, né, a gente percebe que você é um profissional bastante sóbrio, assim, né, que valoriza muito o estudo e tal. Mas o que me chamou a atenção recentemente, uma entrevista do Lisca Doido, que o próprio nome já diz, né, já fala um pouco de como ele age dentro do campo, embora ele esteja querendo fugir um pouco desse apelido, né, dessa imagem de doido. Mas, enfim, o Lisca, querendo ou não, ele criou essa imagem para ele, né, de ser o cara que está sempre agitado dentro do campo. E hoje, querendo ou não, ele também é um dos técnicos mais comentados no Brasil, até pelo excelente trabalho que ele tem feito no América Mineiro. E nessa entrevista ele elogiou muito você. Né? Não sei se você chegou a ver, se alguém contou para você, mas na entrevista que ele deu para o Sport TV, ele te elogiou bastante, falou, achou um absurdo, né? Achou absurda a sua demissão do Vitória e tudo mais, ele condenou a demissão. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como para você receber elogio de um cara como o Lisca Doido, que parece ser o oposto de você no trato, assim, no dia a dia, mas que é um dos nomes mais comentados, como eu disse, dos técnicos brasileiros atualmente. Para mim foi uma verdadeira honra, até enviei mensagem a ele, eu acompanhei o depoimento, né? E ali ele estava defendendo não só a minha pessoa e o meu trabalho, mas o trabalho de todos os treinadores brasileiros, porque hoje em dia nós vivenciamos uma situação que não faz bem ao futebol brasileiro e está criando diversos danos ao nosso mercado. Porque quando você não oferece a devida continuidade para um profissional, você está sempre recomeçando um processo. Então, você não consegue solidificar nada, né, numa determinada equipe. E o Lisca é um profissional que se preparou muito para estar onde está hoje. Eu acompanho a carreira dele há muitos anos e nós conversamos muito quando nos enfrentamos na Série B, antes do jogo, depois do jogo. E é um profissional extremamente capacitado e também preocupado com essa situação dos treinadores brasileiros, porque hoje ele está sendo muito comentado, mas também foi alvo já de críticas, de demissões injustas, justamente por uma pressão de uma cultura. Então, eu não coloco a culpa da demissão no dirigente, ou no conselheiro, ou no presidente do clube. Nós fazemos parte de uma cultura que está enraizada no futebol brasileiro, de que a hora que os resultados começam a não aparecer, ou não se atinge a expectativa idealizada por uma determinada equipe, o principal responsável é sempre o treinador, e a solução única que parece mais coerente no momento para todos é a demissão do treinador. E isso, na Europa, já não funciona assim. Mas não é porque o europeu tem mais preparo que nós. Eles são protegidos por leis e regulamentos que impedem que as tomadas de decisão sejam feitas somente de cunho emocional, né? Ali no calor de uma derrota, o dirigente tem ali o anseio de demitir o treinador, mas o processo em si é bem protegido por leis, né? Recentemente até dei uma entrevista exemplificando o caso da Itália. Se você dirige um clube de Série A e esse clube opta em te demitir, ele tem que pagar todo o seu contrato, né, até o fim, e você não pode trabalhar em outro clube da Série A. Aqui no Brasil nós não temos esse tipo de regra, esse tipo de lei. Então, um treinador está em um clube, ele pode assumir outro clube da mesma série. Então, os clubes também não são protegidos, né? E em relação aos treinadores, no momento que eles são desligados do clube lá na Itália,
eles têm o contrato inteiro honrado, né, por esses clubes, e se eles arrumam um clube no meio do caminho, um novo contrato, esse contrato já está automaticamente eliminado, né, esse contrato anterior. Então, são certas regras que você acaba contribuindo para alterar essa cultura vigente que está sendo extremamente danosa para o nosso futebol. Eu me lembro até, antes do Código de Trânsito de 1996, era raro o brasileiro que utilizava o cinto de segurança, por exemplo. Então, a partir do momento que veio uma lei mais rígida, com sistema de pontuação, todo mundo passou a utilizar o cinto, primeiro em função da lei, e hoje nós já incorporamos isso como um hábito, né? Hoje é estranho você entrar num carro e não colocar o cinto. Como que essa cultura foi mudada? Através de leis, através de regras. E eu creio que se nós não refletirmos no futebol acerca disso, vai ficar muito complicado a solidificação de qualquer processo mais moderno, qualquer processo mais aprofundado aqui no futebol brasileiro. Bruno, excelente resposta. Eu já estava com uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu, que era sobre o trabalho do Diniz, que é um dos técnicos que está tendo uma continuidade aí meio que forçada. Muita gente a cada rodada torce para a queda dele. Você trabalhou com ele no Audax, deve saber o método de trabalho, o estilo Diniz de ser, e querendo ou não, está dando bons frutos ao São Paulo, assim, devagarzinho, mas está acontecendo. E um outro técnico recentemente foi o Thiago Nunes, que teve vida curta no Corinthians depois de fazer um belíssimo trabalho no Atlético Paranaense. Então, acho que você já respondeu aí qualquer problema na questão de continuar ou não com o técnico no futebol brasileiro. Aí eu queria saber de você um pouquinho sobre o futebol nordestino. Você acabou de treinar aí o Vitória, e o Nordeste está em ascensão, né? Nos últimos 3 anos, sempre com 3 representantes na Série A, Fortaleza com muito sucesso, Ceará também, o Bahia, rival do Vitória, aí também com uma estrutura elogiada. Eu queria que você falasse para a gente, que está aqui em São Paulo, que só olha o eixo Rio, São Paulo, Minas e um pouquinho do Sul, como que está sendo feito o processo no futebol nordestino? Existem projetos de extrema qualidade hoje no Nordeste, você citou 3 deles, né? Mas existem projetos menores, né, de clubes não tão badalados, mas que têm excelente nível de organização. E até, assim, hoje em dia, o oferecimento de cursos em diferentes cidades do Nordeste, de capacitação de treinadores, de gestores, é muito difundido. Então, eu vivenciei um pouco desse cenário, desse contexto, e todos estão muito preocupados assim com a questão da capacitação. Eu creio que esse sucesso de clubes nordestinos, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, não é casual. Eu vejo um contexto muito favorável e acredito que no médio e longo prazo a coisa tende a ir ainda melhor do que já está nos dias atuais. A pressão por resultado, só emendando aqui, é diferente do Nordeste para São Paulo? Ou não? Lá também perdeu 2, 3, a pressão já está em cima, eles estão dando, já que eles estão pensando nessa estruturação melhor, um tempo maior para os treinadores. Na verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de dimensionar a pressão, porque a pressão externa não me atinge. A pressão interna, a cobrança que eu tenho comigo mesmo, ela é tão insuportável que a pressão externa acaba sendo assim bem tranquila no meu caso. Eu consigo filtrar muito bem as pressões. Já trabalhei em times de massa, né, com muita torcida, outros nem tanto, mas eu sinto assim que a pressão é sempre a mesma, porque é sempre aquela pressão interna de querer fazer melhor, de querer resolver as situações e criar soluções assim, sempre da maneira mais perfeita possível, né? Então, essa pressão externa, nós como profissional do futebol temos que absorver da melhor maneira. É claro que a gente não consegue agradar a todos, mas se nós ficarmos ali preocupados com a pressão externa, você não consegue tomar as decisões melhores, né, para um determinado momento. Ô, Bruno, você já trabalhou aí com vários treinadores, né? Inclusive, como o Samu citou, com o Fernando Diniz.
Eu queria que você falasse um pouquinho de como o Diniz ajudou você a formar o seu DNA como treinador, porque você, o Diniz, o Catalá, enfim, a gente vem aí de técnicos, né, estudiosos, que gostam de estudar, que não necessariamente, não o caso do Diniz, mas que não necessariamente foram jogadores de futebol, né, entraram no futebol por gostar e por estudar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como era essa relação de vocês e como ele, enfim, de alguma forma influenciou também na sua formação. O Diniz é um profissional fantástico, com ideias de jogo próprias, né? E uma convicção absoluta naquilo que ele concebe como ideal no futebol. Consegue mobilizar todo o clube em favor dessa ideia, né? Tem uma metodologia de treino interessante e é um grande líder, né? Consegue influenciar muito bem os jogadores, gerir muito bem o grupo. Então, ele com essas características, ele influenciou positivamente na minha carreira de maneira determinante, né? Eu também tenho um apreço pela bola, faço ali a minha organização ofensiva diferente da dele, mas também tenho o apreço em ficar com a bola, mas sem perder a verticalidade, a agressividade. Eu acredito que aprendi demais, não só do ponto de vista das ideias de jogo, como também do ponto de vista de gestão de pessoas, né? E principalmente você saber influenciar bem os seus jogadores e fazer com que eles comprem a ideia e consigam ali dar o seu máximo em direção ao processo estabelecido. Então, foi um treinador que me influenciou muito e que eu carrego com gratidão e sei da importância que ele teve para a minha vida. Vou até pegar gancho nessa sua resposta, Bruno, nessa sua última resposta aí para a pergunta da Carol, e falar ainda do Diniz, mas falar um pouco do Atlético Paranaense, né, clube pelo qual você passou também. Bom, essa questão de comprar ideia, né, que você disse aí no final da sua resposta, você acha que chegou a acontecer algum ruído? É lógico, eu sei que às vezes não é tão confortável falar sobre isso, mas eu gostaria de entender o porquê que o Diniz acabou saindo, né, do Atlético Paranaense, não tendo continuidade, e aí o Thiago Nunes assume no lugar dele e ganha, né, as competições que ganha, Sul-Americana, Copa do Brasil. Eu queria que você explicasse um pouco por que você acha que aconteceu isso, dessa descontinuidade do Diniz e a ascensão do Thiago Nunes e o sucesso do Atlético Paranaense. E aproveitando até seu conhecimento sobre o clube, a gente estava conversando aqui, né, antes da gravação, sobre 2 jogadores especiais que surgiram no clube, que hoje estão na seleção brasileira, né? O Renan Lodge e o Bruno Guimarães. Eu queria que você falasse um pouquinho desses 2 jogadores também. Quando você observou esses 2 jogadores, você já tinha ideia que esses caras poderiam dar muitos frutos, ter muito sucesso na carreira deles? Em relação à primeira parte da pergunta, é claro que eu não consigo tecer aqui uma opinião absolutamente correta ou certa, porque eu não estava no contexto do Atlético Paranaense. Agora, como eu fiquei lá 2 anos e meio, eu sei que existe um projeto sólido de futebol sendo implementado há muito tempo. Então, a tendência, desde quando esse projeto começou a ser implementado, era que, no longo prazo, iria dar resultados expressivos, tanto no futebol nacional como internacional. Então, o Thiago Nunes fez parte desse processo, assim como também eu fiz, o Paulo Autuori fez, o Fernando Diniz fez. E ali foram sedimentados ideias de jogo que depois vieram a ter frutos na mão do Thiago, que teve todo o mérito de utilizar bem a estrutura do clube e aproveitar as ideias positivas do Diniz, confluindo ali com um grupo de qualidade em mãos, né? É inegável a qualidade individual que se tinha ali no Atlético Paranaense na altura, e conseguiu conquistas extremamente expressivas, né? Então, eu creio que passa um pouquinho por isso, essa constituição, esse título não foi pura e simplesmente ali naquele momento. Isso já estava sendo semeado há muito tempo no Atlético Paranaense. Que é um clube que consegue ter convicção e minimamente dar respaldo aos profissionais para que contribuam para algo maior do que eles próprios, ou seja, oferecer um legado para o clube. E o clube se aproveita disso
e não é à toa que conquistou o que conquistou nos últimos anos, né? E sempre com o mérito dos gestores de realizar excelentes prospecções de profissionais que conseguiram agregar demais ao projeto do Atlético Paranaense. Em relação a esses dois jogadores, o Renan Lodge, quando eu cheguei, ele estava na equipe sub-17, eu era o treinador do sub-20. Ele chegou a realizar alguns treinamentos comigo, participar de alguns jogos, e depois na categoria profissional, eu participei da subida dele, né, para o elenco profissional. Me lembro que na altura eu era assistente técnico do Paulo Autuori no profissional, e ele já estava treinando conosco, e a estreia dele no profissional foi num clássico contra o Curitiba, que nós ganhamos de 2-0 na Vila Capanema. Ele até teve participação decisiva no jogo, e ali nós já sabíamos que seria um grande jogador e de nível não só nacional, como também internacional, como se concretizou em sua carreira. O Bruno Guimarães eu já conheço há mais tempo, né? Eu conheci ele no projeto do Audax, em São Paulo, e depois em Osasco. Eu me lembro bem, a gente estava conversando em off, né, antes da gravação da entrevista, que em 2014 eu era assistente técnico do Diniz e nós estávamos realizando a preparação para o Campeonato Paulista de 2015. E numa pré-temporada em Atibaia, nós convocamos ali alguns jogadores da base para participarem da pré-temporada do profissional, e o Bruno Guimarães era um deles. E eu me lembro que existia uma limitação de inscrições no Campeonato Paulista. Foi o primeiro ano que essa exigência foi colocada pela Federação Paulista. Então, nós tínhamos ali um limite de 25 inscrições, né? E o Bruno Guimarães, apesar da pouca idade na altura, era um dos contemplados com a vaga, provavelmente, né? Depois eu nem cheguei a estrear no Paulista, porque eu entrei no projeto do Clube Atlético Paranaense como treinador do Sub-20, e eu me lembro que, na época, eles me perguntaram sobre alguns jogadores, né, interessantes, que, de repente, poderiam agregar ao nosso processo no Atlético Paranaense. E o Bruno Guimarães foi um dos 3 que eu indiquei, né? Infelizmente não deu certo a vinda dele ali em 2015, mas em 2017 ele chega ao clube, é realizado todo um trabalho para oferecer as condições ótimas para ele render bem, e nós já sabíamos também que seria um expoente no futebol brasileiro, e não é à toa, né, que esses jogadores hoje estão no máximo nível europeu e integrando aí a seleção brasileira. Bruno, eu queria falar um pouco a respeito do seu livro, né? Periodização tática, o futebol arte alicerçado por critérios, né? É isso que está faltando no futebol brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco da metodologia. Como que é aplicar isso hoje e também como que é com a sua idade. Você é muito novo. Convencer o grupo, como você falou, e vender a ideia, né? Fazer com que os jogadores comprem a ideia. Como é que vende a ideia para os jogadores? Porque parece uma guerra entre tática e gestão de pessoas no futebol brasileiro. O cara que conhece muito da tática não consegue vender essa ideia, o que consegue vender a ideia não está muito atualizado com a parte tática do futebol. Como que é esse momento, né? Como que é resolver essa questão? Na verdade, para mim, o processo é uma coisa só. A tática da equipe vai influenciar o sistema de liderança, porque para os jogadores acreditarem naquilo que eles fazem, primeiro você tem que ter uma coerência entre aquilo que você pede em treinamento e aquilo que realmente aquilo que você pede para a equipe realizar em treinamento e aquilo que nós vemos acontecendo no jogo. A partir do momento que o jogador visualiza coerência, né, naquilo que ele está se preparando em treinamento para executar no jogo, e a hora que ele percebe que aquilo realmente acontece, né, e dá certo, e tem resultados assim satisfatórios nos diferentes momentos que o jogo pressupõe, a chance de adesão ela é cada vez maior. E aí o processo de gestão de liderança ele é básico, né? É o mais importante para mim das atribuições do treinador. É você saber convencer, saber se comunicar e principalmente ter coerência nas tomadas de decisão. A partir disso, se tem verdade dentro do processo, se tem a palavra sendo dita olho no olho, os jogadores tendem a comprar a ideia e proteger e blindar o processo. Então, para mim, o que define o bom treinador são 3 aspectos básicos. Que o primeiro deles e mais importante é a capacidade de liderança e gestão de pessoas. A segunda, as ideias de jogo, né, o modelo de jogo que ele definiu ali para um determinado contexto.
e em terceiro a metodologia de treino que ele utiliza para colocar essas ideias em prática, né? A periodização tática nada mais é que uma metodologia de treino em que nós a utilizamos como ferramenta para operacionalizar uma determinada ideia. Então, periodização, porque você necessita de um ciclo de treinamento, e nós fazemos esse ciclo entre um jogo e outro, por isso que é periodizar, é colocar em períodos, né? E nos diferentes dias a gente coloca contextos de exercitação, de propensão de aparecimento de determinados princípios de jogo, para que o jogador repita sistematicamente um determinado princípio e incorpore isso como se fosse hábito, né? E nós temos uma preocupação na periodização tática em assegurar muito bem o equilíbrio entre o desempenho, entre a exercitação e a recuperação, porque para nós é muito importante que o jogador chegue o mais fresco possível para poder desempenhar bem um determinado jogo. Então nós variamos ali os conteúdos de treinamento ao longo da semana, justamente para ter uma variação das contrações musculares predominantes em treinamento, justamente para que nós possamos também cuidar da saúde do jogador e que ele tenha a maior longevidade possível, né? E eu expliquei um pouquinho do conceito da periodização, e ela é uma periodização tática, porque tática para nós nada mais é que o modelo como um todo tático da equipe. Então, cada exercício que nós colocamos aos jogadores tem um componente da tática associado. Uns mais complexos, outros menos, mas sempre nós estamos treinando aquilo que representa o nosso modelo de jogo. A partir daí, nós não perdemos tanto tempo em realizar treinamentos físicos isolados, por exemplo, porque nós não separamos as vertentes de rendimento. Então, a tática vai ser um supra-princípio, aquilo mais importante, e o desenvolvimento da condição física, técnica, psicológica, vem por arraste, né, nos diferentes exercícios táticos que nós colocamos aos jogadores e oferecemos na dinâmica de treinamento. Ô, Bruno, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria ainda pedir para você falar sobre 3 pontos, ainda pegando carona nessa pergunta do Samu. Numa entrevista que você deu recentemente para o Felipe, no Entre Linhas, você contou que durante a pandemia, no Vitória, você se reuniu virtualmente com um grupo para poder passar alguns vídeos, né, e tudo mais. Eu queria saber como que é a aceitação, como que foi essa aceitação, porque a gente está vivendo um período totalmente diferente, né? Com muita insegurança para todo mundo. E a gente sabe que jogador gosta mesmo de estar dentro de campo, né? Eu até já vi assim, várias entrevistas de treinadores falando que quando vai passar um vídeo, alguma coisa, tem que ser algo mais rápido para conseguir realmente ter a atenção deles. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa experiência, falar também do seu livro, se ele está à venda para quem quiser comprar, como que faz, e também já falando do futuro aí, o que você espera, já está chegando algumas propostas, enfim. Para 2020 a gente ainda pode ver você na beira do gramado ainda? A aceitação dos jogadores perante qualquer informação tática, ela é sempre a melhor possível, porque existe uma demanda muito grande por bons conceitos hoje em dia, principalmente dos jogadores. Eu atribuo isso à democratização da informação que a internet nos trouxe. Então, hoje, no YouTube, numa simples pesquisa, o jogador tem contato com exercícios feitos pelo Guardiola, pelo Mourinho, pelos grandes treinadores, né, de ordem mundial, e o nível de exigência dos jogadores perante a qualidade das ideias táticas e a qualidade de treinamento está cada vez mais alta. É claro que isso é uma generalização que eu estou fazendo. Tem jogadores que têm mais interesse e outros menos, mas o crescimento do interesse e da busca por informação tática, ele é cada vez mais relevante no processo. Então, na quarentena, foi como que se nós estivéssemos ali matando uma saudade. Porque como eles não conseguiam ficar em campo, a aceitação foi extraordinária assim, nas aulas táticas que nós realizamos, né, utilizando imagens da nossa equipe, de outras referências nacionais e internacionais. Nós conseguimos trocar muitas informações. A interação entre os jogadores era sempre constante, eles interagindo durante a palestra e fazendo perguntas, porque eles são ávidos pelo conhecimento, principalmente da questão tática,
diferente daquilo que normalmente se pensa para quem está de fora do processo do dia a dia no futebol, né? Hoje os jogadores são cada vez mais profissionais, existem planos de carreira bem estabelecidos, eles sabem que eles têm que cumprir certas metas para chegar onde eles desejam, né? Então, sempre tem esse ambiente, o nível de aceitação é sempre muito bom. Em relação ao meu livro, foi uma obra que eu publiquei em 2012. Hoje ele não tem mais a versão física para venda, mas está à venda de maneira online, né? Nos principais sites aí. A editora Forte é que o publicou em 2012, e quem tiver maior interesse é só acessar as grandes livrarias aí online que consegue esse e-book, né? Agora, porque nós não temos mais a versão física. E em relação ao futuro, eu estou aberto a propostas, já tenho recebido algumas consultas e eu espero sim estar em campo ainda em 2020, porque eu acredito que, além da necessidade de todos nós trabalharmos, né, eu acredito que o treinador se faz e melhora em campo treinando, né? Diante ali das situações, problemas que nós vivenciamos nos diferentes contextos, é que nós conseguimos aprender cada vez mais e nos qualificarmos sempre para ser um profissional melhor, né? Por isso que eu anseio a minha volta o mais breve possível e já estou analisando algumas propostas, espero que elas se concretizem aí no menor tempo possível. Bacana. Bruno, mais uma vez, obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. Estou muito feliz de ter batido esse papo com você, Vinícius, Samuel também, mas eu em especial, porque afinal você já trabalhou no meu time, que era o Guaratinguetá, né? O time acabou, mas enfim, foi muito bacana ter você aqui com a gente. Te desejar boa sorte na carreira e muita saúde para você e para sua família, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol, agradeço os demais integrantes aí da mesa. Para mim foi um prazer participar e sempre que vocês precisarem, eu me encontro aqui à disposição. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o técnico Bruno Pivetti. Se vocês curtiram, compartilhe o link com quem também possa gostar desse conteúdo. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui e tem muita coisa bacana vindo por aí. Então não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Fechado? Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Vinícius, você levantou a mão para fazer uma pergunta? Não, na verdade eu preciso tirar uma print antes do Bruno sair. Então, calma aí, deixa eu até... Todo mundo então fazendo uma pose bonita que eu vou tirar print e mandar pro pessoal da Tudo lá.